Você sonha em poder aprender a desenvolver seus próprios jogos, estudar programação, criar suas pixel arts ou até mesmo modelagens e ganhar uma grana com o desenvolvimento de jogos, mas infelizmente não possui um computador ou um notebook. Ou pior, você precisa comprar um, mas não faz ideia de qual notebook vale mesmo a pena e tem medo de comprar algo que vai desperdiçar seu tempo e seu dinheiro, te trazendo várias dores de cabeça? Eu passei exatamente por essa mesma situação há alguns anos atrás e depois de muito tempo de pesquisa, eu encontrei um notebook que simplesmente superou todas as minhas expectativas e possibilitou eu desenvolver tranquilamente meus jogos na Unity. E tenho certeza que o que eu vou te mostrar nesse vídeo vai te ajudar a resolver o seu problema também. Salve, seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o notebook que eu uso para desenvolver os meus jogos e ajudar você que está procurando por um notebook excelente para desenvolver seus próprios jogos também. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e o seu comentário aqui embaixo e bora pro vídeo. Há 2 anos atrás eu trabalhava em um hotel que ficava a uma cidade a mais ou menos 20 km de onde eu moro e precisei comprar um notebook porque eu tinha que ir muito mais cedo do que o horário que eu começava a trabalhar, coisa de 2 horas mais ou menos, e eu precisava aproveitar esse tempo para estudar o desenvolvimento de jogos, e a solução que eu encontrei era investir em um notebook para poder aproveitar esse tempo livre e me dedicar a estudar muito desenvolvimento de jogos para conseguir um dia finalmente trabalhar nessa área. E bom, eu fiz uma extensa pesquisa na época e comprei um notebook da 2AM. Até então nunca tinha escutado sobre essa marca, mas depois de pesquisar bastante, resolvi arriscar e comprar porque ele tinha muitas vantagens com relação aos seus concorrentes. E hoje, depois de 2 anos, posso afirmar sem medo que foi a melhor escolha que eu fiz, porque até hoje ele me atende muito bem para fazer qualquer coisa que eu precisar. E como podem ver, é um notebook bem bacana visualmente falando. Eu gostei muito da construção dele. Ele tem alguns detalhes nas laterais, mas ao mesmo tempo ele é bem discreto. E as luzes do teclado RGB são totalmente ajustáveis, com uma regulagem de intensidade, e você pode até mesmo apagar caso queira deixar ele mais discreto ainda. E com relação ao RGB do teclado, ele varia um pouco dependendo da remessa. E essa versão aqui que eu tenho, ela é RGB, tendo diversos padrões configuráveis, mas tem outra versão que vem por padrão apenas da cor vermelha. E já aproveitando que estamos falando do teclado, as teclas são bem macias e silenciosas, e o mais importante é que vem no padrão ABNT2, que tem a tecla cedilha, ou seja, o nosso padrão brasileiro de teclado, e conta também com os numéricos. E o touch dele é bastante preciso, permitindo o clique através dos botões abaixo ou dando 2 toques no próprio touch. Aqui temos uma tela que é IPS Full HD, ou seja, ela é 1920 por 1080 e também é anti-reflexo, o que ajuda a enxergar e trabalhar bem em ambientes mais claros. E ela é excelente também para quem quiser usar esse notebook para editar vídeos, imagens, criar os assets dos seus jogos, ou seja, fazer pixel art, flat design ou desenho cartoon, por exemplo. E eu particularmente gosto bastante das cores dessa tela, que são bem vivas e precisas e principalmente nos dá uma boa visão aqui dentro da Unity. Na parte de conexões desse notebook, de um lado você tem a entrada padrão para cartão, fone de ouvido, uma entrada USB 2.0, entrada para internet e o carregamento. E do outro lado a gente tem uma entrada HDMI para conectar outros monitores, entradas USB 3.0, entrada USB tipo C, enfim, nessa parte eu acho ele bem completo. Na época que eu comprei, eu queria um notebook que tivesse uma boa placa de vídeo e um bom processador, porque isso me permitiria jogar diversos games, mas também criar meus jogos na Unity com tranquilidade. E esse notebook em específico tem um diferencial único que me fez escolher ele, e não me arrependo de ter feito essa escolha, que é o seu processador. E inclusive eu estou aqui indicando ele para vocês justamente por conta desse ponto. Diferente da maioria dos notebooks do mercado concorrentes a ele, o processador que vem nos notebooks da 2AM é um processador de desktop, ou seja, o mesmo processador encontrado em computadores de mesa. E o que isso significa? Por que isso é tão importante? Talvez muitos de vocês não saibam, mas os notebooks precisam de um processador específico. E isso acontece por conta da sua construção mais compacta. Os processadores não podem esquentar demais, então eles meio que pegam os processadores e fazem uma adaptação, reduzindo seu poder de processamento, seus clocks e a sua potência, entre aspas, para ele consequentemente não esquentar tanto, e aí sim ele pode ser colocado dentro de um notebook, facilitando na parte da refrigeração. Então os processadores de notebook naturalmente são um pouco inferiores
inferiores aos processadores de mesa. Ou seja, um processador i5 de notebook, por exemplo, ele não tem a mesma potência de um processador i5 de desktop da mesma geração. Mas aí é que entra o diferencial dos notebooks da 2AM. Eles vêm com processadores de desktop por conta da sua construção e por ter um excelente sistema de refrigeração que dá conta tranquilamente de resfriar esses processadores. E dessa forma, esses notebooks naturalmente já são um pouco mais potentes. E o grande ponto aqui é que a Unity se beneficia demais de processadores melhores e mais parrudos. E a placa de vídeo aqui, apesar de ser uma GTX 1050, ela dá conta tranquilamente de renderizar os gráficos da Unity, principalmente por ser uma placa de vídeo externa, ou seja, ela não é uma placa de vídeo que está integrada ao processador. E dessa forma, tanto o processador quanto a placa de vídeo eles estão separados dentro do notebook, e isso ajuda demais o notebook a extrair o melhor do processador e o melhor da placa de vídeo. Então cada componente fica responsável pelo seu setor, então a placa de vídeo e o processador entregam juntos uma performance excelente. E isso permite até mesmo rodar a grande maioria dos jogos do mercado. Lógico que não com os gráficos no Ultra, mas dá pra jogar sim fazendo alguns ajustes, como mostrado aí nos exemplos do vídeo. E agora com relação aos outros componentes internos do notebook e a parte de upgrades, ele já vem com 8 GB de memória RAM, que já é ok para se trabalhar e rodar qualquer aplicação hoje em dia. Mas eu recomendo que quando você tiver condições, faça um upgrade adicionando mais 8 GB para trabalhar com folga. E ele aceita até no máximo 32 GB de memória RAM. E ele também vem com um SSD de 256 GB e você tem a possibilidade de adicionar outros SSDs e até fazer o RAID 0, onde você consegue configurar para a velocidade desses armazenamentos combinados se somarem. E por conta do processador ser um processador de desktop, você consegue até mesmo trocar esse processador caso seja compatível. Então aqui eles já entregam componentes bem bacanas, mas eles também dão várias possibilidades bem interessantes para você fazer melhorias na sua máquina. E a Unity ele vai rodar tranquilamente seus projetos por conta do seu bom processador, seja um jogo 2D ou até mesmo projetos 3D. Então só por aí você já consegue perceber que ele vai dar conta sim do recado. E vai servir para você que quer estudar para entrar na área, seja desenvolvendo ou programando na Unity, seja trabalhando com programas como o Azeprite para criar as suas pixel arts, ou até desenvolver projetos mais sérios para serem lançados de fato. Esse meu notebook ele vem com um processador i7 de 9ª geração, e quando eu comprei há 2 anos atrás eu tive que juntar uma boa grana por um bom tempo para conseguir comprar ele. E como era lançamento eu paguei cerca de R$ 7.500 e foi bem salgado na época. E apesar do preço, para mim valeu a pena, porque realmente foi um investimento que me possibilitou trabalhar com jogos hoje em dia. Mas eu dei uma olhada no preço atual dele e vi que baixou bastante se comparado ao preço que eu paguei na época. Eu encontrei esse mesmo notebook que tenho aqui, equipado com um i7 por cerca de R$ 5.300 aproximadamente. E cara, realmente vale muito a pena por esse preço se você tiver a grana para investir. Eu recomendo demais porque ele é um baita de um notebook. Porém, fazendo uma boa pesquisa por aqui, eu encontrei uma versão com um excelente custo-benefício se você não tiver essa grana toda, que é a versão desse notebook, só que equipada com um i5 por cerca de R$ 3.700 aproximadamente. E esse sim vale muito a pena pelo preço, porque a diferença de um processador i7 por um i5 no desempenho final não vai ser tão grande assim, e o restante dos componentes se mantém praticamente os mesmos. Então essa pode ser a melhor escolha se você estiver com a grana curta, mas precisa de um notebook urgente para começar os seus estudos. Eu vou deixar o link para você conferir esses 2 notebooks logo abaixo aqui na descrição. E comprando por esses links você vai estar ajudando demais o canal e me incentivando a continuar sempre trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês. Mas preste atenção no que eu vou falar agora. Vale lembrar que os valores que eu mencionei anteriormente são os preços encontrados na data de lançamento desse vídeo. Pode ser que futuramente esse preço mude para mais ou para menos, porque a gente não sabe como serão os preços praticados no mercado futuramente, e nem mesmo se esses notebooks estarão disponíveis para venda. Então se no momento em que você estiver assistindo esse vídeo e tiver interesse nesse notebook, dá uma boa verificada se os valores estão iguais ou inferiores aos valores que eu mencionei aqui nesse vídeo. Se eles estiverem acima dos valores que eu mencionei aqui nesse vídeo, eu já não recomendaria, porque muito provavelmente terão outros notebooks que podem ser opções melhores. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aí para apoiar o meu trabalho e comenta aí se vocês querem que eu traga futuramente um vídeo com um compilado de notebooks custo-benefício para desenvolver jogos. Vou ficando por aqui, galera. Fique com Deus, forte abraço e até mais.